Olá, tudo bem? Sou o Dr. Gustavo Varela, do Instituto de Medicina Integral, Serrata, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o leite. O leite, como era antigamente, ele era muito pouco processado, né? Retirado diretamente da vaca, fervido e tomado com poucas horas de acondicionamento ou até com bastante tempo, porém congelado. Porém agora há uma série de processos que deixam o leite com características muito mais nocivas do que a gente imagina ser, né? Em comparação com aquele leite integral, né? Além disso tudo, a gente tem que pensar como o gado, né? Principalmente o gado leiteiro, é óbvio, como ele vem sendo criado, né? Com que tipo de ração ele vem sendo alimentado, como as características de tratamento e confinamento desses animais vêm sendo feitas e o que isso faz esse alimento se transformar. Ele é um alimento extremamente inflamatório e isso é um grande problema hoje com relação à vida que a gente tem hoje levado, né, desde a pequena infância até a terceira idade, que faz com que coloque o nosso organismo num movimento muito ruim em relação a uma orientação ou para a saúde ou para a doença. Retirar o leite da dieta, sem dúvida nenhuma, ele vai significar minimizar os transtornos inflamatórios e esse movimento que o organismo tem de inflamar, que a gente sabe que hoje em dia é o principal gênese das doenças. Por que isso, né? Isso hoje em dia tem sido até um motivo de confusão para as pessoas, porque a gente ouve muito falar, principalmente na clínica, não, mas eu estou tomando agora os laticínios sem lactose, né? O problema da lactose não é o problema da alergia do leite, apesar de parecer, né? O problema hoje em dia do leite com relação ao seu potencial inflamatório, ele é proveniente de duas coisas muito importantes. Primeiro, a beta-caseína, que é a proteína do leite, e não o açúcar do leite, né? Que é a lactose. Então, essa beta-caseína, ela em contato com a nossa mucosa intestinal e principalmente a submucosa, que existe um sistema imune relacionado ao intestino muito importante, e isso acaba levando a um gatilho inflamatório que faz com que esse leite se transforme num grande inflamador do organismo. A outra coisa muito importante em relação ao leite, principalmente a tecnologia de leite UHT, que faz um choque de temperatura elevado, fazendo com que morra a grande quantidade de bactérias que se proliferou ao longo de todo o tempo de acondicionamento. Esse choque de temperatura leva a uma grande morte bacteriana, mas essas bactérias, elas apesar de mortas, não gerarem nenhum problema de causa infecciosa, eles continuam sendo mecanismos inflamatórios, né? São antígenos em grandíssima, enorme quantidade que, quando tomados, ingeridos diariamente, acabam fazendo uma promoção desse mecanismo. Essas bactérias lisadas que existem no leite naturalmente, elas não são filtradas, né? Eles entram em contato com a nossa mucosa intestinal e a nossa mucosa naturalmente interpreta como se fossem possíveis germes. Isso é um outro mecanismo inflamatório do leite. É um alimento que pode até ser considerado em relação à alimentação, mas que seja de uma maneira mais natural, mais pura, menos nociva, menos beneficiada, né? Existe hoje em dia alguns países do mundo que já têm de uma forma bastante, vamos dizer, industrializada, feito os leites, vamos dizer, crus, que são leites orgânicos, feitos com vacas que passam a maior tempo no seu pasto, são criadas num modelo orgânico ou até mais biodinâmico, né? Às vezes até mais natural do que os processos orgânicos. E esses leites, sim, poderiam ser considerados de uma maneira menos nociva, mas, vamos dizer assim, em larga escala, eu levantaria essa possibilidade de você parar de consumir laticínios, com certeza, principalmente as crianças. A gente sabe hoje em dia que esses laticínios, eles são muito nocivos para a infância, eles estão relacionados a uma série de problemas respiratórios, gastrointestinais e podem levar a outros problemas mais crônicos, como até as alergias da infância, e podem só perpetuar esse transtorno inflamatório
claro, em somatório até outros estressores do organismo, fazendo com que a sua saúde possa mudar de uma maneira muito importante para muito pior.